João Bétega, vereador de Curitiba, foi expulso do MBL. Ele que se elegeu às custas do Movimento Brasil Livre, que fez as suas campanhas de 2022 e de 2024. Agora ele resolveu trair o Movimento Brasil Livre e por isso foi expulso e por vários outros motivos. Eu vou te contar tudo, absolutamente tudo, nesse vídeo aqui. Importante lembrar, pessoal, o Bétega, em 2020, ele foi candidato a vereador lá em Curitiba e ele fez 1.765 votos. 1.700 votos na cidade de Curitiba pelo PV. Depois disso, ele entrou para o Movimento Brasil Livre, né, junto com o pessoal lá do núcleo, pediu para ser nosso candidato em 2022 e disputou a eleição com as bandeiras do Movimento Brasil Livre e teve 27.256 votos, foi o mais votado do Partido Novo naquela eleição, porém não fez nenhuma cadeira. O que fez esse cara aí de 1.700 votos para 27 mil votos? O que vocês acham? Dessa eleição de 2022 para 2024, ele foi o quinto vereador mais votado de Curitiba. Ele fez 12 mil votos na capital. Então, de 1.700, ele foi para 12 mil votos na capital. Isso no intervalo tendo feito uma votação bastante relevante para deputado estadual, quase ganhou, continuou empenhando ali as bandeiras do Movimento Brasil Livre e depois da eleição, resolveu mudar de ideia. Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo aqui. Esse cara, em 2022, fez material defendendo o voto nulo, enfim, defendendo todas as pautas ali do Movimento Brasil Livre. Olha só aqui algumas coisas que ele falava, né, naquela época. Quando ele era um Zé Ninguém, que tinha 0 seguidores, naquela época a gente ajudou a impulsionar a candidatura dele, falava dele em lives, fazia collab, divulgava o cara, até ele ganhar um tamanho relevante nas redes sociais que ele não tinha. Olha só o que ele falava nessa época. Um dos políticos que eu vejo no Brasil atuante realmente, atuando lá no Congresso, é o Kim. Você se inspira um pouquinho nele também? Não, claro, acredito que se eu tô no MBL não é à toa, eu tô no MBL porque os políticos do MBL para mim são figuras inspiradoras. Acredito que todos que conseguiram um mandato através do movimento e depois de se elegerem, continuar no movimento, não perdendo a essência, defendendo as mesmas bandeiras, são pessoas que têm o meu respeito e minha total admiração. Tanto Kim quanto o Arthur são duas pessoas que conheço pessoalmente. Eles vêm me ajudando muito nesse processo todo aí de pré-candidatura e agora candidatura a deputado estadual no Paraná. E ambos são inspirações claras, assim, pra gente fazer um bom trabalho, né? Um trabalho que não se resume somente em ideologia, mas em não perder aquilo que nos levou a chegar até aqui, que são nossas bandeiras morais, éticas, e o MBL conseguiu manter essa postura, mesmo correndo um sério risco eleitoral de perda de votos, né? Após ter o rompimento com o presidente Bolsonaro. Olha lá, hein? O tempo é o senhor da razão. Quem diria que o Bétega aqui, depois que se elegeu vereador, ele achou que ele sabia de tudo, né? Logo ele que sempre teve um despreparo intelectual, assim, flagrante, em comparado com os quadros ali da geração dele, né? Ele resolveu se achar, né, o gênio, porque ele ganhou uma eleição de vereador, às nossas custas, às custas do MBL, às custas do trabalho de toda a militância do MBL do Paraná. E aí ele resolveu dizer que o movimento tinha que tomar determinadas medidas, como, por exemplo, se aproximar do Bolsonaro. Essa é uma estratégia que seria burra per se, uma vez que o nosso histórico mostra exatamente o contrário. Então essa era a brilhante ideia dele, porque ele se aproximando do Bolsonaro, ele não precisava fazer um mandato decente e para isso ele podia ficar o máximo possível fazendo vídeos idiotas na rua e ganhando seguidores, que para ele é a única coisa que importa. Então preste bem atenção. Se você me segue, se você é uma dessas 215 mil pessoas desse canal, das 300 e tantas que me seguem no Instagram e ainda segue o Bétega, dê um follow neste vagabundo, beleza? Somente no dia de ontem ele já perdeu mais de 4 mil seguidores lá. Retire, assim, pare de seguir o Bétega nas redes sociais. Se desinscreva do canal dele, do Twitter, do TikTok, tudo onde você seguir esse vagabundo, você para de seguir e, se possível, ainda deixa um comentário lá pra ele. Pois bem, esse cara que jurava amor ao MBL, em 2024 resolveu mudar de ideia, né? Quando seduzido ao poder, né? Começou a andar com determinadas pessoas lá na Câmara de Curitiba, se aproximar de bolsonaristas, se aproximar de outras lideranças estaduais bolsonaristas e até agora do partido que ele tá, né? Do União lá no Paraná, se aproximou dessas pessoas e achou que ele era o responsável por ele estar lá, né? E deu uma banana para todas as pessoas que trabalhavam com ele, para toda a militância do MBL e pra gente aqui que de São Paulo prestou apoio para esse cara quando ele era um merda. Aliás, ele continua sendo um merda. A diferença é que antes ele era um merda anônimo, agora ele é um merda conhecido. E aí, pessoal, depois da eleição, depois dele ter dito isso aqui, ele resolveu dar essa entrevista aqui, falando isso. E as minhas posições, eu acredito que não restam muitas dúvidas. Então, porque assim, quando se fala de direita,
já vem aquele nome, Bolsonaro, Sim. tá? Qual é a sua opinião sobre o Bolsonaro? Olha, eu acredito que hoje o Bolsonaro ainda é a principal liderança da direita, né? Ele é o político de direita mais emblemático do país. Quem dá essa resposta, se você vê alguém dando essa resposta, a pessoa tá te enrolando, que nem esse vagabundo tá fazendo. É uma liderança importante pra direita, né? Ah, jura que o Bolsonaro é uma figura grande que as pessoas associam à direita? Uau, que grande opinião. A pessoa quer saber se você acha o governo dele bom ou se você acha ele um merda, se você acha ele um vagabundo, se você acha que ele vendeu o governo dele pro Centrão pra salvar o rabo dos filhos dele corruptos. É isso. Essa é a resposta que você tem que dar. Ou é uma ou outra, ou não. Sou um vassalo e vou lamber o Bolsonaro independente de tudo. Ou não, acho ele um vagabundo, acho que ele tratou mal a questão da Covid, acho que ele foi um vagabundo ao vender o governo pro Centrão, acho que ele fez indicações merdas nos lugares que ele podia, acho que ele só olhou pro próprio umbigo em detrimento de tudo, ele jogou fora todo o trabalho que uma direita poderia fazer no Brasil, ele não privatizou absolutamente nada, fez um governo de merda. É uma das duas. Agora, se o cara quer fingir que ele tá fazendo uma análise, é uma figura importante, essa pessoa tá te enrolando. Então já começa a resposta de enrolador aqui. O principal nome, e é um nome que aglutina praticamente a direita inteira, menos o MBL. O MBL tem um perfil mais independente nesse ativismo, né? Apoiou o Bolsonaro na primeira eleição do Bolsonaro em 2018. Apoiamos ele no segundo turno. E aconteceram algumas situações pessoais, né, de problemas do Bolsonaro com o Renan, que é o líder do MBL. Não aconteceu nenhuma questão pessoal de Renan com Bolsonaro. Além de tudo é burro, né? Mas isso a gente já sabia. Isso é realmente culpa nossa. Não houve nenhum problema pessoal, o seu imbecil. O que houve foi o Bolsonaro utilizando a estrutura do governo federal para desgraçar o MBL com a marca que ele disse que receberia, a marca do MBL do Alexandre Frota, num processo que a gente enfrentou por anos. Depois com o promotor bolsonarista dele fazendo operação no escritório do MBL, dizendo que o MBL lavou 400 milhões de reais em superchat, que é uma imbecilidade, né? Talvez ele acredite nisso, né? Já que ele é imbecil. E com o Bolsonaro botando a ABIN para investigar o Kim Kataguiri. E os assessores do bosta do delegado Ramagem dizendo que investigariam, mas o foda é achar. O foda é achar foi a tônica de todas essas tentativas dessa gente imunda contra a gente. Então, isso não são questões pessoais. Isso foi feito porque o MBL se posicionou contra as merdas desse governo. Porque o MBL denunciou desde o início e comprou briga com quem precisasse comprar. E muitas dessas pessoas depois olharam e viram que estavam erradas, né? E se posicionaram do nosso lado. Socorreu durante todo esse processo. E você era uma dessas pessoas, né? Seu canalha, seu vagabundo. Questão que envolveu até Ministério Público e tudo, e isso gerou uma ruptura entre ambos, né? E foi grave. Então foi uma situação que houve lá dentro do MBL, né? Não, sim, o MBL de fato rompeu com o Bolsonaro já nos primeiros meses de governo, quando a gente viu a merda que era o governo. Não tem nada a ver com o negócio de Ministério Público, que veio depois, como retaliação desses imundos. Eu não faço parte do pessoal que decide aquilo que o MBL faz, eu sou apenas o integrante. Não tô lá em São Paulo, não faço parte de como o MBL toma decisões. E houve uma decisão lá do Renan com o pessoal do MBL para que houvesse essa ruptura com o Bolsonaro naquela ocasião. Mas você não rompeu nada com o Bolsonaro. Eu acredito que assim, eu tenho críticas, é lógico, ao Bolsonaro, não sou um cara que vai elogiar tudo aquilo que o Bolsonaro faz. Eu acredito que a gente tem que saber separar as coisas que ele fez de bom com as coisas que ele fez de ruim. Por exemplo, acredito que a economia estava melhor no governo Bolsonaro. Certamente. A criação do Pix foi uma grande coisa feita pelo governo Bolsonaro. A criação do Pix que foi feita pelo Banco Central, que quando o Bolsonaro foi perguntado de Pix, ele não sabia que porra era Pix. Meu Deus, tem que ser muito burro pra falar essas coisas. É cair na propaganda da TV. Mas esse imbecil aqui, ele não achava isso em 2022. Ele não achava em 2024. Agora ele acha esse tipo de coisa, né? Eu não participei da decisão. É um canalha. Ele tá fazendo muito pior. Muito, com a questão muito. até mesmo do sigilo do cartão corporativo. Exatamente. Porque é de conhecimento público que o 100 Lula anos gasta de sigilo. muito mais dinheiro em cartão corporativo que o antigo governo. Exatamente. Então, assim, o que eu acredito é que a direita hoje, ela peca às vezes por ser um campo um pouco desunido. Eu faço parte do MBL. O MBL me deu oportunidade, eu tenho muita gratidão ao Renan, quando eu era um ninguém, foram os caras que foram lá e me deram oportunidade, e eu sou grato, vou ser eternamente grato a isso, não posso ser um cara que vai cuspir no prato que comeu. Eu acredito que na política a gente tem que ter gratidão com as pessoas Sim. que nos ajudaram, só que ao mesmo tempo, no segundo turno da eleição de 2022, eu teria me posicionado de forma diferente. Eu, João,
Eu, João Bétega. Sim. Eu, num segundo turno que tem Lula e Bolsonaro, eu teria apoiado o Bolsonaro. Mas eu também faço parte de um grupo que vem de cima as decisões e também a gente tem que ter respeito pelas pessoas que têm esse poder de decisão lá dentro, né? Então, no caso, não foi uma decisão que eu participei. Aí vem uma tia do Zap, uma imbecil essa mulher, né? Tanto que ela chama a tia podcast, parece. Acabei de ver, mas vamos lá. O MBL mandou mal, né? Apoiando o Lula aí no 2022, né? Apoiou o Lula em 2020. Tem que ser retardado, tem que ser assim, tem que ser Bobiane, Bobson, né? Pra cair nesse papo imbecil, burro. Aí olha só o que a anta do bosta que a gente botou lá, olha o que o imbecil falou. Eu acredito que numa eleição entre a esquerda e a direita, naturalmente, pela minha opinião pessoal, o apoio deve ser para a direita. Ao mesmo tempo, eu também tenho essa questão da fidelidade. Vai pra puta que te pariu, vai, Bétega, vai pra puta que te pariu, seu merda. Assim, eu me arrependo amargamente de todo o vídeo que foi postado seu na minha página. Tudo. Você é um bosta. Só que é a resposta de um covarde. Covarde. Se vê, eu sou um cara corajoso, eu apanhei de não sei quem. Não, você é um covardão. O corajoso é você ir lá, no meio de um monte de bolsonarista, petista, e você ser o único que vai bater de frente com os dois. Esse é o MBL. Esse é o DNA do MBL. E você provou que você não tem. E eu acho isso ótimo, tá, pessoal? Nossa, mais um cara que saiu, não sei o quê. Eu comemoro isso, vocês têm que comemorar isso, porque a gente podia ficar arrastando esse bosta aqui com a barriga, conforme ele propôs, né? E eu vou fazer uns assinos pro MBL e vou tocando. E a gente resolveu dizer, não, você é um traíra e além de tudo você é um burro, você tem um mandato de merda. O Bétega tem um mandato de merda, ele não fez absolutamente nada, ele é um incapaz. Tanto é, pessoal, que você vê quando o cara, ele faz essa prostituição, né, de alma, de valor, e aí o gabinete dele, com pessoas que eram integralmente do MBL, eles fizeram uma pesquisa de que uma pessoa que estava sendo nomeada no governo tinha condenações, né, e isso estava passando batido, porque o prefeito lá disse que não ia nomear nenhuma pessoa condenada, né, parece que o Partido Novo lá manda na Controladoria Geral do município, tinha que fazer essa pesquisa, não fizeram, o cara foi nomeado e nada aconteceu. E o gabinete todo falou, gente, a gente precisa denunciar isso. E o Bétega não quis fazer, porque esse cara era do PL e ele não queria se queimar com o PL. Ou seja, além de tudo, né, ele se omitiu da função básica dele, né, que é fiscalizar, né? E aí ele vai lá dizer que eu sou fiscal do povo, né, esse mongoloide, e ele não quis fazer isso. E ele até disse depois que, não, eu posso protocolar isso aqui, mas depois que eu demiti o chefe de gabinete, não, que eu vou botar outro, que não sei o quê. Beleza, naquele momento o pessoal do gabinete dele protocolou uma moção lá contra essa nomeação. Isso repercutiu pra caramba entre os políticos de lá, porque era uma ação para ser feita do MBL. E o resultado de tudo isso é esse daqui. Secretário de Curitiba omite condenação e é exonerado pelo prefeito Curitiba, Eduardo Pimentel. Então, pessoal, esse bosta que a gente colocou lá, ele basicamente não quis denunciar isso, né? Porque ele não queria brigar com o PL. Essa jamais vai ser a postura do Movimento Brasil Livre. Então, eu fico feliz que esse cara foi embora. A gente tem que comemorar. E é mais uma vez a gente dando um atestado aqui. Olha essa foto aqui. Esse é o time que era do gabinete do Bétega, né? São 9 pessoas que trabalhavam com ele. Todas essas pessoas pediram exoneração dos seus cargos. Todas. Tem pessoas aqui que eram de estagiário ao chefe de gabinete, que é o Will. Tinha um bom salário. Pediu demissão. Aqui são 9 pessoas que pediram demissão porque não aceitaram trabalhar com um vereador vagabundo, improdutivo, traíra e que estava prostituindo seus valores. As pessoas saíram de lá. Então você entende a minha revolta quando eu vejo algum bafudo, vagabundo, sabe? Aqueles que tem bastante bafo de algumas cidades aqui próximas a São Paulo, que vem falar que o MBL tá montando um partido pra comer lanche, né? Pra comer lanche, é pra mamar. Aqui tinham 9 pessoas que mamariam, né? Que trabalhariam ali por mais 3 anos e meio e elas não quiseram. E a gente daqui parabeniza os 9 aí de Curitiba por essa decisão, né? Por ter abandonado esse merda. Não tenha dúvida que nos próximos 3 anos a gente vai mostrar até o último dia. Aí é compromisso nosso, né? A gente pediu voto pra esse merda, ele nos traiu. Agora a gente vai mostrar passo a passo. Tudo que ele fizer, ele não vai ter vida fácil, esse lixo. E ele que não apareça aqui na Avenida Paulista, tá, pessoal? Porque ele era vereador de Curitiba, ele fica pegando um ônibus aqui pra ir na Paulista pra ele ficar gravando vídeo, né? Ele fica 2, 3 dias lá gravando vídeo, ao invés de fiscalizar a cidade dele.
ele fica debatendo com um mendigo, fica debatendo com um autista, né? Ele já foi condenado, tá? Por gravar vídeo de rua com um autista. Foi condenado agora. Às vezes ele ainda apanhava, ó. Essa vez aqui, ó, olha o tipo de vídeo que esse imbecil tava gravando. Ele não queria fazer o trabalho dele de vereador, ele queria fazer isso aqui, ó. O moletom dele aqui de Veneza. Veneza porque ele Venezuela pro povo, né? Porque ele defende o socialismo aqui. Puta que trocadilho imbecil. Venezuela pra ele, Veneza, Venezuela, entendeu? Um é comunista e o outro não. Puta que pariu, que sacada, que sacada. E olha a resposta do veião. Defende o socialismo. Puta que trocadilho imbecil. Veneza com Venezuela. Você não é socialista, não, rapaz? Você o que é? Capitalista. Porra, que bom. Melhor que socialismo. Só porque você acha. Pra onde você prefere viajar, Veneza ou Venezuela? Longe dessa tua cabeça de merda. Relaxa! Porra, vai se foder, vai, cara. Vai lá pra Cuba ver como é bom o socialismo, vai. Desonesto, seu merda. Sujeitinho cretino. Você que é foda. Se a gente dividir o Brasil no meio, parte de cima socialista e de baixo capitalista, onde você mora? Você quer morar em qual parte? Eu moraria na parte capitalista. Vai viver na puta que te pariu, que eu acho que é o lugar que se merece. Eu tô brabo. Tal idiotinha, canalinha de merda. Esse risinho safado, cretino. Você só fala bobagem, tem que rir mesmo. Vai, merda. É isso, pessoal. Esse cara postava esse tipo de vídeo, tá? Esse daqui ele apagou, porque a gente viu e falou: Bétega, você perdeu um debate lá pro velho, tá? O velho te humilhou. Você pareceu um retardado. Veneza ou Venezuela? Então esse cara queria fazer isso, ao invés de honrar o voto que você deu e trabalhar pela cidade. Mas trabalhar não é com ele, né? Afinal, ele é um filhinho de papai, lá, um playboy do caralho, nunca trabalhou na vida. Então, é foda, é foda. E aí, pessoal, o Núcleo lançou essa nota aqui, ó. É com muita tristeza que anunciamos a expulsão do vereador João Bétega. Durante os poucos meses de mandato, a equipe do MBL se esforçou para fazer uma gestão de qualidade técnica, propositiva e corajosa. Felizmente, o nosso trabalho foi frustrado por um parlamentar com rigidez intelectual pouquíssimo produtivo e muito individualista. Todos os 9 assessores parlamentares e estagiários pediram exoneração dos seus cargos no dia de hoje em respeito a vocês, militantes do Movimento Brasil Livre. Entendemos a frustração causada por um estelionato eleitoral dessa magnitude. Esse é um pedido de desculpas, mas também uma mensagem de esperança. Estamos mais unidos do que nunca e em breve estaremos unidos na nossa própria missão. A onça vai beber água e sempre que precisarem, estaremos lá. É isso, porra. É isso, é isso. Os caras são fodas. Parabéns a eles. Enfim, e mostra a diferença, né? E o quanto esse bostinha, ele se torna um nada, né? Se torna um pequeno, né? Um lixo, né? Que ele sempre foi. E vai voltar a ser. Então, no final das contas, a gente só tem a comemorar que tem tanta gente boa do nosso lado e que o MBL, mais uma vez, não vai tomar o caminho fácil, né? O caminho fácil era ficar lá, ao lado desse merda, lidando com a imbecilidade dele, com a burrice dele, com a trairagem dele, ficar lá, manter as pessoas lá e tudo mais, ver pra uma próxima eleição, mas não, vamos tomar o caminho difícil mais uma vez, que é fazer a escolha certa, mandar esse merda pra casa do caralho, e ainda bem que a gente conta com pessoas tão honradas no Paraná que tomaram essa decisão. E já saiu várias matérias lá também sobre isso, né? O vereador de Curitiba diz que foi ameaçado de morte antes de ser expulso do MBL, que é a nova história que ele tá contando agora, que ele foi ameaçado de morte. É um bosta, né? Primeiro que isso aqui é uma acusação que ele tá fazendo, então ele já provavelmente vai responder judicialmente por isso. Parece que ele fez direito, né? Ele prestou 10 vezes a OAB e não passou, esse animal. Então por isso que ele fala essas merdas, mas ele vai responder. O que é dele está guardado. Fiquem bastante tranquilos com relação a isso, tá? Que a nossa parte aqui a gente vai fazer. Beleza, pessoal? É isso. Tamo junto. E ó, pra finalizar agora, já a onça tá aí, a onça vai beber água, a nossa missão tá chegando. Esse tipo de coisa vai se tornar algo, um evento raríssimo. Essa talvez tenha sido uma das últimas vezes que a gente vê esse tipo de coisa, beleza? Verifica a inscrição no canal aqui, não deixe de dar um follow em João Bétega em todas as redes sociais que vocês seguem este merda, beleza? Beijos, abraços.